Olá, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que mudou com relação à autenticação no ASP.NET MVC4. No ASP.NET MVC4 agora a gente tem incluso o provider chamado Simple Membership Provider, que foi lançado junto com o ASP.NET Web Pages, com a primeira versão do ASP.NET Web Pages. Na minha opinião, isso tornou a parte de autenticação bem mais simples e mais customizável para o ASP.NET Membership, para o ASP.NET MVC4. A primeira mudança importante que o Simple Membership Provider traz para a gente é que ele não depende exclusivamente do SQL Server. Desde a versão 2.0 do ASP.NET, que a gente tem uma série de providers para fazer toda essa parte de autenticação e autorização, mas esses providers eles eram muito dependentes de uma estrutura específica do SQL Server. Para criar o banco de dados do ASP.NET Membership, a gente usava o ASP.NET SQL Server Registration Tool, essa ferramenta aqui, que criava uma série de tabelas e Stored Procedures, e essas procedures faziam uso de código que era exclusivo do SQL Server. Agora, com o ASP.NET, com o Simple Membership Provider, isso não é mais necessário. O acesso é feito diretamente às tabelas sem procedures, né? E isso torna o provider independente de código do banco. Uma segunda mudança bem importante é que agora é muito mais fácil customizar os dados de perfil de usuário. Então, dados como data de nascimento, como o nome, isso tudo é muito mais simples. A gente não depende mais da API do ASP.NET Profile que a gente precisava antes. E a última coisa é que o Simple Membership Provider ele faz uso agora do OAuth também, ou seja, a gente consegue fazer autenticação com provedores como o Facebook, como o Google, como a própria Microsoft, o Twitter, e de uma forma muito simples que eu vou mostrar já para vocês. Para mostrar isso tudo funcionando, eu vou dar continuidade no projeto que eu comecei no vídeo passado, que foi o projeto de criação de bloco de notas compartilhado. Então, no vídeo passado, eu criei um projeto no ASP.NET MVC4 com o template basic do MVC4. Eu migrei esse projeto para o template de internet. Por quê? Porque no template de internet todas as referências já estão adicionadas, a gente já tem as classes e as views para fazer criação de login, para fazer todo o processo de autenticação. Tá? Então, só pelo fato de eu ter migrado isso já funciona. Eu não tenho que fazer nada. Então eu já tenho autenticação, eu já tenho páginas de login, como eu já tinha nas versões anteriores também do MVC. O que eu vou mostrar agora é como é muito fácil e muito simples customizar isso. No vídeo passado eu criei uma classe usuário com duas propriedades, e-mail e nome. E para essa parte eu quero fazer com que a autenticação seja feita pelo e-mail e que eu já grave automaticamente o nome. Dentro do arquivo Account Models existem diversas classes que a gente usa para fazer um login de usuário, para criar um novo usuário, etc. Particularmente a classe Register Model é usado para criar um novo usuário. Eu vou alterar a propriedade username porque a gente não vai logar por um nome de usuário e sim vamos logar pelo e-mail do usuário. Tá? Então eu vou alterar o nome dessa propriedade e também como ela é exibida na página, e vou adicionar uma propriedade chamada nome, porque a gente quer que no momento da criação do usuário o nome também seja gravado. Como eu alterei o modelo, eu preciso também alterar na view que cria o usuário. Então ele está reclamando que não tem mais a propriedade username, que eu vou alterar para e-mail. Tá? Então eu altero o label e também o campo e adiciono o pronome, né? Um campo e um label para o nome. Outra coisa que o MVC faz por padrão é adicionar uma outra classe de contexto chamada Users Context. Eu não quero utilizar essa, eu quero usar somente um contexto para toda a minha aplicação. Então eu vou remover essa classe que foi criada e vou alterar nos outros lugares que faziam uso dessa classe. Dentro da classe Account Controller, eu vou modificar as dependências para o Users Context, para o meu meia nota context que eu fiz. Não vou me preocupar muito em alterar a funcionalidade, vou apenas alterar as dependências mesmo. Então, simplesmente onde dizia Users Context, agora vai dizer
Minha Nota Context e as propriedades que fazem parte do Minha Nota Context. Um segundo método que precisa ser alterado é o método que registra o novo usuário. Nesse método, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um código para gravar o nome do usuário no momento em que ele é criado. Então eu vou colar aqui um código que eu já fiz, que ele usa o contexto que eu criei. Na verdade, ele grava baseado no e-mail, não no username. Então, usando o contexto que eu criei, eu vou encontrar o usuário recém-criado pelo e-mail, vou gravar o nome dele, vou passar o nome dele e vou gravar no final do registro do novo usuário. Para o Simple Membership funcionar, ele precisa ser inicializado. Então, a classe AccountController foi decorada com o atributo Initialize Simple Membership. Então, eu vou dar uma olhada dentro dele, o que a gente precisa fazer para funcionar com as modificações que a gente criou. Então, eu vou começar alterando as dependências para Users Context para o meu Minha Nota Context, nos dois lugares que ele faz referência, e depois eu preciso passar o nome da minha string de conexão, então, que está no meu webconfig. Preciso passar também qual que é a tabela que eu vou utilizar, dentro dessa tabela qual é a coluna de ID e qual a coluna que eu uso para identificar o meu usuário. No caso, eu vou usar a coluna de e-mail. Vou compilar e testar a aplicação. Está funcionando, vou tentar registrar um novo usuário. Antes de eu criar um usuário, eu queria dizer que quando eu cliquei em registrar, o Simple Membership foi inicializado. Ou seja, ele rodou os scripts que ele tinha para criar as tabelas e tudo que ele precisa para rodar. Então dá para ver aqui que eu tenho todas as novas tabelas já criadas. Também eu vou ver aqui que eu não tenho nenhuma história de procedura criada. Vou atualizar para ver que realmente não existe nenhuma procedura criada. O que quer dizer o seguinte, que o acesso à base de dados é feito direto com SQL, sem Stored Procedures, permitindo assim que a gente use outros bancos de dados que não somente o SQL Server. Então eu vou voltar para criar um usuário, vou preencher aqui rapidamente meu formulário com e-mail, nome, senha. Vou registrar e esse usuário deve estar já dentro do meu banco de dados. Então vamos ver os dados que eu tenho aqui. Está aqui, então eu já tenho meu e-mail e meu nome. E eu adicionei um nome sem usar a API do Profile. O que isso quer dizer? Que se eu quisesse ter outras colunas, eu não tenho uma grande complexidade. Tudo que eu precisava é ir na minha classe de usuário, adicionar outras propriedades para a classe de usuário, e com o uso do Entity Framework, que é o que eu estou fazendo, eu poderia gravar essas propriedades de uma forma bem simples na minha tabela. Só para ficar claro, aqui no meu usuário de ID número 2, que foi criado, ele é referenciado na tabela de Membership. Então eu tenho um membro da minha aplicação criado com o User ID 2, ou seja, ele fez referência à tabela que eu criei. Eu não preciso de uma tabela específica, eu posso usar a tabela que eu quis para isso. Agora a parte que eu quero mostrar é com relação ao OAuth. Então eu vou voltar aqui para a aplicação que a gente tem, vou fazer um logout e a gente pode ver aqui que eu tenho essa região aqui para apresentar as outras contas, as outras formas de fazer uma autenticação, como o Google, como o Facebook, como o Twitter, etc. Então, isso e uma outra parte que eu quero mostrar também é, uma vez logado na aplicação, com o meu usuário e senha aqui, eu posso ver quais os serviços de autenticação externos que já estão referenciados ou não à minha conta. Para configurar um provedor de autenticação com o OAuth, é bem simples. Eu vou numa classe que foi criada já quando eu criei o aplicativo, chamado authconfig. Essa classe authconfig tem uma série de comentários e, por exemplo, se eu quiser usar o Google, é só descomentar essa linha aqui. Vou compilar e vamos testar para ver se isso está funcionando. Então, se eu usar essa linha aqui, eu já devo ver o Google como um provedor externo e eu posso adicionar ele como uma forma de fazer autenticação com o meu usuário. Agora eu vou adicionar o Twitter. Para adicionar o Twitter, eu preciso primeiro cadastrar minha aplicação no Twitter.
eu vou descomentar a parte do código que já está criada para a gente aqui. E quando eu criei a aplicação, ele me dá duas chaves que eu preciso preencher aqui na minha configuração. Então eu preencho essas duas chaves, compilo e vou testar, atualizando a página. Já tenho também o Twitter registrado e já posso adicionar as contas. Vou começar adicionando as minhas credenciais do Google, preencho meu e-mail e minha senha, e eu vou precisar autorizar a minha aplicação no Google. Então eu autorizo a aplicação somente da primeira vez, e uma vez que eu autorizei a aplicação, a conta do Google já faz referência à conta que eu criei na aplicação. Então agora eu faço a mesma coisa para o Twitter, preencho minhas credenciais do Twitter, preencho minhas credenciais do Twitter de forma correta, e eu já tenho também o Twitter referenciado. Vou testar as minhas credenciais, então vou fazer um logoff, vou fazer login usando a minha conta do Google. Como a sessão do browser já estava iniciada, ele já pegou essa sessão e eu já estou logado na minha aplicação. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre o Simple Membership Provider. Queria mostrar como está bem simples usar as novas funcionalidades do Simple Membership. Está fácil customizar se a gente precisar. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então numa próxima. Até mais, obrigado.